Olá, meus irmãos. É motivo de grande alegria para o nosso coração mais esse convite para uma palestra na casa de André Luiz, ambiente de luzes espirituais, que a nossa alma muito se alegra de participar. E para o dia de hoje, e para todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, escolhemos um tema que muito tem a ver com o momento atual da nossa humanidade, que atravessa uma grande pandemia, trazendo sofrimento a muitas famílias, estados de medo e de pânico a diversos corações. Então hoje resolvemos falar sobre a alegria de Jesus. Uma alegria segundo o Mestre, segundo o coração da vida, segundo a lei da consciência. Nós vamos abordar sobre a ótica do Evangelho, com a esperança de trazer um pouco mais de fé e de felicidade aos corações. Não raro, o homem vive em busca de novidades existenciais, nunca dantes vistas, como se o dia a dia fosse insuficiente para atender os seus anseios. Se refletíssemos a fundo, veríamos que muitas vezes desejamos coisas que Deus nem criou, e por isso não sabemos explicar ou dar o nome. É uma falta de sentido existencial no coração. É quando os olhos perdem a capacidade de enxergar o colorido da vida e a alma mergulha-se em um profundo tédio e angústia, vivendo no automático, perdendo a capacidade de amar, de sentir, de se sensibilizar com os que sorriem e também com os que choram. Jesus disse: "Vinde a mim, as criancinhas." Mas as criancinhas que Jesus pediu que se encaminhassem em direção a Ele não são crianças mimadas, apáticas, preguiçosas e dependentes emocionais. Muito pelo contrário, são crianças cheias de vida e que jamais perdem a capacidade de aprender, pois mantêm o coração em modo de aprendizado. São pessoas que mantêm a alma sempre ensinável, reconhecendo que a vida, detalhe a detalhe, é sempre uma professora capaz de educar os nossos passos e os nossos sentimentos. Essas crianças que Jesus chamou a Ele são crianças que não se intimidam com as quedas da vida, mas levantam-se sempre, cheias de esperança no hoje e no porvir. Essas crianças, se tem uma folha de papel, elas fazem um aviãozinho e brincam de voar. Elas desmancham um avião, fazem um barquinho e brincam de navegar. O papel amassado não é problema. O olhar positivo e as mãos operosas possibilitam soluções. Essas crianças não demandam da vida o que não têm. Aproveitam felizes o que têm. Esse princípio, meus amigos, encaixa-se em tudo. Quem sabe aproveitar a própria realidade deve esperar o melhor da vida sempre, porque Deus não dá o espírito com limitação, mas sempre com abundância, porque o nosso Pai é pródigo em amor e misericórdia. Vinde a mim, as criancinhas,
que trazem os olhos acesos como candeias cintilantes. E Jesus, no Evangelho de Mateus, também nos deixou uma importante lição acerca da construção da alegria no coração humano, quando o evangelista relata a tentação que o Mestre passou no deserto. Novamente, o diabo, o arquétipo dos enganos humanos, os espíritos que entram no caminho mais fácil, na porta larga que conduz à perdição. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Nós vivemos hoje um período de muita ansiedade e de muita pressa, em que muitas criaturas sentem dificuldade do plantio da semente e da paciência para o crescimento da árvore. Desejam tudo para o dia de ontem, são apressadas existenciais, olham para a própria vida e, como se tivesse um cronômetro no coração, dizem: o tempo está passando e eu preciso conquistar isso. E ficam afoitas, desesperadas. E então tentam atalhar os caminhos, buscando as veredas mais fáceis e mais prazerosas, que nem sempre são aquelas que produzem felicidade. É a busca por facilidades, por dinheiro, por fama, por poder, culto à personalidade. O homem se esquece que um casamento feliz, a criação exemplar dos filhos, que a construção de um lar, que um trabalho bem realizado, um serviço reconhecido, tudo isso é fruto de dedicação e precisa do concurso do tempo. São as falanges das sombras que dizem: pula do pináculo do templo. Você não precisa subir as escadas, você não precisa passar pelas estradas áridas da vida, nem enfrentar os espinhos do caminho, não. Pula do pináculo do templo, que você conseguirá tudo o que deseja com muita facilidade. E aí nós vemos os enganos que levam os homens a frustrações atrozes e depressões terríveis, porque ele não aprendeu a colaborar no cadinho da vida e deseja pular etapas como se Deus atendesse aos caprichos e às chantagens emocionais humanas. Não. Deus é um pai que ama e é um pai que educa e que dá o pão ao filho para que ele possa se nutrir todos os dias, mas não atende às nossas demandas cheias de caprichos e cheias de mimos, porque muitas das vezes nós não sabemos o que pedir. Bem-aventurado o homem que sabe caminhar cada quilômetro da vida. Feliz é o homem que não reclama dos espinhos do caminho. Alegre é o homem que não pula do pináculo do templo, mas aceita passar pelos caminhos muitas das vezes pedregosos e cheios de cilada, porque reconhece que é através da lei do trabalho que as verdadeiras conquistas se edificam no templo da alma. Esse homem que deseja encurtar o caminho em busca de facilidades, esse homem cheio de orgulho, que não raro somos nós, e por isso deixamos de ser felizes. Esse homem, se pudesse, retiraria das páginas do Evangelho os leprosos,
os cegos, os surdos, os estropiados e os caídos que Jesus curou, não compreende que é geralmente aí que o Cristo começa a nascer nos corações. Porque, meus amigos, o leproso não está fora apenas. O leproso está dentro. Há dimensões dos nossos sentimentos cheios de lepra, cheios da vaidade, cheios da soberba, da arrogância. Há dimensões nossas que são cegas, que não enxergam um palmo à frente do nariz. Há dimensões nossas que são estropiadas, mutiladas, porque ainda estamos longe de sermos homens integrais. Ainda buscamos aplausos, o primeiro lugar nas fileiras. Ainda desejamos ser reverenciados pelos homens. Damos com uma mão e apresentamos a outra. Então muitas mutilações, em séculos e séculos de sofrimento, se ergueram em nossas almas. E também somos caídos, necessitados da mão do Cristo e da caridade do samaritano que desce de Jerusalém para Jericó. Quando o homem faz esse exercício de autoconhecimento, quando ele admite na luz as suas sombras, ele começa a se aproximar do Cristo Jesus. Reconhece, como disse João, é preciso que eu diminua para que ele cresça dentro da minha alma. É preciso vigiar os mutilados, os paralíticos e os andrajosos, que são porções da nossa personalidade. Não há relatos no Evangelho de um Jesus eufórico, atrás de momentos mágicos, fascinado ou encantado por alguma coisa. Jesus sabia viver a realidade, cheio de esperança. Jesus não era um guru dos tempos modernos. Jesus não prometia prêmios, medalhas, primeiro lugar nos pódios da vida. Jesus ensinava aos seres a serem homens e mulheres segundo Deus, a não entenebrecerem os seus corações, a não fecharem os seus olhos, a não buscarem as futilidades da vida, porque antes dele andávamos em trevas, mas com ele passamos a ser filhos da luz. Então Jesus ensinou o homem uma alegria que transcende as coisas que são vistas e se assentam nas realidades que se esperam. Divino é o momento em que o homem, com Jesus no coração, se enche de alegria, de boa nova, caminhando nas ruas, passeando nos parques, almoçando com sua família, jantando com amigos, com seres amados, no trabalho, no ônibus, no trânsito, não importa. O coração dele é habitado pela eternidade. Ele se sente assentado em lugares celestes, co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus, porque se sabe um herdeiro do infinito, da glória de Deus. E olha como isso é verdade na vida de Jesus. Faltando 6 dias para sua entrada triunfal em Jerusalém, que o conduziria ao martírio da cruz, Jesus poderia multiplicar pães e peixes e oferecer um banquete histórico e inesquecível na Galileia, em Betânia, em Jerusalém, em qualquer lugar, porque ele tinha poderes para isso. Mas Jesus não buscava os espetáculos, os fogos de artifício, os palcos fantasiosos da vida. Jesus buscava o testemunho da própria consciência. Então, há 6 dias da Páscoa, Jesus aceita o convite e vai para um jantar em Betânia,
na casa de Marta, de Lázaro e Maria. Em podendo ter os holofotes do mundo, Jesus preferiu o anonimato simples e o coração amigo de 3 companheiros humildes e muito amados. Quantas vezes, meus amigos, nós não nos frustramos porque não podemos fazer uma festa, porque não podemos dar um presente caro para um filho, porque não podemos fazer uma viagem, porque o dinheiro só deu para pagar as contas, porque ninguém nos aplaudiu no trabalho, porque ninguém reconheceu o nosso mérito em determinado serviço, porque não tem uma claque nos ovacionando a todo momento. Jesus preferiu o coração amigo desses 3 companheiros. Então a busca de corações sinceros e o encontro com eles produz muita felicidade na alma humana. Seja teu pai, tua mãe, teu irmão, tua mãe, teus filhos, teus amigos, não importa. Jesus recomendou que amássemos a quem vemos, amássemos a quem os nossos olhos podem alcançar de imediato. E isso produz o fruto do Espírito, que é alegria, como Paulo escreve na carta aos Gálatas. Mas nós, não raro, às vezes esquecemos dessas pessoas que estão ao nosso lado e vivemos num mundo de fantasias e de idealizações. O tempo está passando, meu amigo. O tempo está passando, minha irmã. E nós não estamos aproveitando a bênção das horas, as alegrias dos momentos. O Cristo sinalizou que a alegria não é resultado de uma fábrica de sensações que força a natureza das coisas. Se passa um vento bom, eu fico feliz. Se alguém me elogia, eu dou um sorriso. Se chega uma notícia boa, eu me encho de esperança. Tudo isso é muito válido, mas o justo não vive pelas emoções. O justo vive pela fé. A alegria é uma decisão em vida, que mesmo que a figueira não floresça e que não hajam frutos nas vides, e mesmo que os meus dias estejam passando por grandes tribulações, mesmo assim eu evoco a felicidade divina que foi plantada dentro do meu coração. Porque o homem foi chamado para essas realidades. Ele foi investido do poder da vontade e da fé, que é capaz de andar sobre as águas e de movimentar montanhas, tanto dentro quanto fora. Não são as facilidades que nos ensinam mais sobre a vida, geralmente são os percalços. Aqueles que mais choraram, aqueles que tiveram que solucionar o que parecia insolucionável, esses se tornam as criaturas mais fortes diante da vida, porque o vento pode até dobrá-las, mas não quebra a sua fibra e a sua vontade de seguir em frente e de percorrer os caminhos do bem. É por isso que os discípulos em Mateus 8:27, quando Jesus acalma as ondas do mar e a tempestade, os discípulos perguntam: quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Os ventos e as águas são as nossas emoções. Pela fé, o homem dá ordem às suas emoções. Pela fé, o homem conquista autodomínio sobre as suas fragilidades. Pela fé, o homem encara os monstros
da tristeza, da depressão, do pânico, da escassez. Pela fé, o homem enxerga sua própria sombra e a trata na luz, na luz. É pela fé, meus amigos, que muitos homens enfrentaram obstáculos e passaram, porque tudo é possível àquele que crê. E isso produz muita alegria. Isso produz muita alegria. Jesus foi chamado por João de o verbo do princípio, porque é o verbo que dialoga com os seres na simplicidade do cotidiano e dilui-se em amor, relacionando-se com a criação. Os discípulos de Jesus transformaram-se em homens do caminho. Não foram homens do templo, não foram homens da religião, foram homens do caminho, foram homens de uma espiritualidade segundo Jesus. Eles descobriram em Cristo que o verdadeiro culto se dá na vida. Jesus amava se relacionar com todo tipo de gente. Os chefes das nações vos escravizam. Os seus mecenas, os seus investidores vos tiranizam, mas entre vós não será assim. Aquele que desejar ser o maior, que torne-se o servidor de todos. Ah, meus amigos, precisamos reviver o Evangelho primevo, o Evangelho que brilhou como um sol da imortalidade para o mundo. Precisamos resgatar os ensinos de Jesus a partir do nosso próprio coração. Porque temos testemunhos da verdade na vida do Mestre e daqueles que aprenderam com Jesus. Tiago Maior foi o primeiro discípulo do Cristo a ser martirizado. Foi martirizado pelas loucuras, pelas sandices comandadas por Saulo de Tarso no coração de Israel, em Jerusalém, comandando uma perseguição abominável aos seguidores de Jesus. Mas mesmo Tiago, irmão de João Evangelista, tendo perecido em virtude da sanha maligna de Paulo, João acolheu Paulo em seu coração. Permitiu, junto com os outros discípulos, que Paulo ingressasse no colégio dos apóstolos para a pregação da Boa Nova, ou seja, perdoou o homicida do seu irmão. Testemunho de amor maior do que esse não há, do que aquele que aprende a perdoar, do que aquele que acolhe um coração verdadeiramente arrependido em Cristo Jesus. Tiago Maior era irmão de João, irmão de sangue, mas João soube reconhecer em Paulo um irmão no espírito. Isso produz muita alegria. É impossível que um homem perdoe e não sinta a alegria da liberdade, da verdade, da luz, porque o perdão são as primícias do reino no coração do homem. Jesus atravessou de barco o Tiberíades, caminhou por Cafarnaum, Betsaida, Dalmanuta, Corazim e outras aldeias do lago famoso do Tiberíades. Percorreu os caminhos áridos da Samaria, subiu o Tabor, peregrinou a Jerusalém, lidou com fanáticos religiosos que repetiam sempre a mesma coisa e o perseguiam. E fez tudo isso muitas vezes, sem jamais reclamar da vida. Aglomerações inumeráveis de enfermos se formaram em torno do Senhor. E ele jamais disse: ah, não, de novo não. Porque Jesus não é uma criancinha mimada, sentada no banco da praça reclamando de tudo.
Jesus não é bastardo, Jesus comportava-se como filho de Deus e ele nos chamou para vivermos essa realidade. Não são 12 as horas do dia. Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Imagine como era o mundo antes da tecnologia da energia elétrica. As noites eram sombrias. Abatia-se um breu sobre o mundo conhecido, sobre a humanidade terrestre. Então Jesus ministra um ensinamento conforme a realidade daquele tempo. Não são 12 as horas do dia, mas trazendo o ensino para os dias de hoje. É como se ele quisesse dizer: meu amigo, há dimensões de luz e de sombra dentro da tua alma, amanhã e noite no teu espírito. Se você caminha na luz, você não tropeça. Mas se você caminha na escuridão, você tropeça muitas vezes e perde a tua encarnação. Que luz é essa que transforma a rotina da vida? Em todos os tempos é amor. Não segundo Hollywood ou as novelas televisivas, mas conforme Jesus. Se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aquele que não observa os mandamentos de Cristo e não se esforça para isso, esse não permanece em seu amor. Esse não experimenta a lei da perfeita liberdade. Esse não penetra as camadas da consciência. Esse não experimenta as alegrias espontâneas da vida, porque não está no amor de Cristo. É um ramo apartado da videira verdadeira. Esse deseja preservar as futilidades, as exigências do seu espírito. Mas aquele que permanece no amor de Cristo, esse vai morrendo todos os dias para que o Mestre da Cruz possa crescer no seu coração. Esse mestre, esse mesmo mestre, falou de pardais, falou do grão de mostarda, dos lírios do campo, das ovelhas, dos campos, dos trigais, das árvores, das pedras. Não foi empolgando os apóstolos que Jesus os preparou para o mundo, mas antes de tudo, foi os ensinando a bênção do significado no coração da realidade. Jesus não fez teorias. Jesus não inventou filosofias herméticas, cheias de palavras difíceis. Jesus não distribuiu cartilhas, enciclopédias, almanaques, manuais. Ele chamou os seus amigos para conhecerem a vontade de Deus nas páginas da vida. Esse é o nosso mestre. Esse é a porta que conduz à vida. E é por isso que André Luiz, no prefácio do livro Nosso Lar, vai dizer: aí, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Jesus veio nos ensinar uma espiritualidade maior, acender em nós a lâmpada do conhecimento e da prática do reino dos céus. Uma espiritualidade simples que dá para ser vivida a todos os momentos, para que os surdos em não ouvindo ouçam, os cegos em não vendo vejam, os paralíticos em não podendo andar andem, e todos compreendam a simplicidade dessa boa nova, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É para todos, é Pai nosso que está nos céus. O mundo precisa, como diz Emmanuel, muito de espiritualismo, precisa também do espiritismo, com certeza, porque trazem essas doutrinas grandes revelações. Mas
o Cristo espera o momento em que vamos converter tudo isso em evangelho, em prática, em vida, todos os dias, perdoando, amando, sendo caridoso, generoso, vigiando as nossas sombras e integrando a nossa personalidade, as virtudes eternas do coração de Deus que se manifestou no caráter de Jesus. É a alegria do reino. É a alegria que nasce nas esferas transcendentes da vida e derrama-se sobre todos os filhos de boa vontade. É isso, meus amigos. Nos dias felizes, aproveita, não complica. E nos dias difíceis, lembra-te de que a alegria com Jesus, ela está para além das circunstâncias, ela transcende as coisas que se veem. É geralmente nos dias mais difíceis e às vezes mais dolorosos que o homem descobre a possibilidade de ser mais feliz. Um grande abraço, um grande beijo para todos. Que Jesus nos abençoe. Avante, herdeiros da eternidade, porque Ele nos chama e Ele nos espera. Muita paz, meus irmãos.